Então, oi para o pessoal do canal Língua Presa, né? A gente vai fazer aqui mais uma conversa, né, da série de conversas que a gente vem fazendo nessa quarentena, conversas remotas. Deus quiser, quando acabar a quarentena, a gente vai fazer umas conversas mais perto também, né? Uma do lado do outro. Mas enquanto não é possível, a gente vai trazendo aqui os amigos, as pessoas que a gente vai conhecendo na caminhada da igreja. Hoje eu trago aqui para vocês o Padre Marlos, né, que é da paróquia Jesus Maria José, em Beberibe, né? E que, vamos dizer assim, é um padre novinho, né? É um padre recente, fez os votos agora ano passado, em dezembro, né? E que a gente conhece da caminhada das equipes de Nossa Senhora. Ele é o padre que acompanha a equipe em que eu e minha esposa fazemos parte da equipe. Então, seja bem-vindo, Padre Marlos, ao canal Língua Presa. Muito obrigado, Júnior. Um olá para todos aqueles que seguem o canal Língua Presa. Gostei do nome, muito criativo, né? Mas é um prazer estar aqui para podermos assim bater um papo descontraído, conversar um pouco, né? Em especial tentarmos compartilhar conhecimento. Eu creio que o segredo da sabedoria está nisso, entendeu? É não se perceber o dono da verdade, mas sim compartilhar aquilo que se sabe, o pouco que se sabe, construir conhecimento, construir sabedoria a partir do diálogo, a partir da conversa. Então, é um prazer estarmos aqui e vamos aí tentar, né, elaborar um caminho, né, de diálogo, de conversa, né, que possa assim acrescentar alguma coisa para as pessoas. Com certeza, né? A gente tem que aprender a falar. O senhor já me conhece, né? Eu gosto muito de falar, mas tem que escutar também para a gente poder todo o tempo estar duvidando daquilo que a gente acha, né? Com Duvidando para mudar ou para reafirmar, né? Isso é importante. Exatamente. E hoje a gente vai trazer um tema aqui, né? A gente sempre tem um tema específico em cada conversa, não é uma conversa sem rumo, não, é uma conversa com rumo, é sobre a Eucaristia, sobre a penitência, a reconciliação, esses dois sacramentos, o batismo também, nesses tempos de quarentena, né? A gente vê muita gente sentindo falta, né, de receber a Eucaristia. Eu já estou mais de 60 dias sem receber a Eucaristia, sem poder me confessar, sem realizar as atividades pastorais que a gente realizava no contato no dia a dia, e tentando, de um modo diferente, ser igreja, né? E o senhor que já vem, né, fez um estágio numa paróquia, né, que tem uma realidade mais de interior, uma realidade de uma área muito grande paroquial, de comunidades muito distantes, e hoje atua em outra paróquia, né, em Jesus Maria José, Beberibe. em Beberibe, que essa realidade também acontece, né? Antes o senhor estava em São João de Aruaru, né? São João de Aruaru, e hoje está o distrito de Morada Nova, né? É um distrito de Morada Nova, e hoje está aí em Beberibe, né? Então me fale um pouquinho como foi essa mudança desses tempos de quarentena e outras coisas que não mudaram, né? O que foi que teve de mudança e o que é que não foi, quais são as dificuldades de sempre também, que às vezes a gente acha que não acontece, mas acontece, né? Assim, né, esse tempo de quarentena tem sido um desafio para todos nós, né? Não só para aqueles que estão em casa, para as famílias, mas para a igreja como um todo, né? Esse tempo de quarentena, nós como igreja, nós estamos vivendo o desafio de se reinventar, né? De se reinventar para poder continuar a atingir as pessoas, para continuar a ser canal de fortalecimento na fé, na caminhada na vida das pessoas em si como um todo. Mas como você mesmo falou, né, a minha experiência pastoral, a minha experiência vocacional desses últimos anos, tem sido em realidades de paróquias
além de serem muito grandes, mas um pouco afastados dos centros, né? No caso das metrópoles, no caso aqui nós de Fortaleza. Então, esses últimos anos eu tenho vivido em uma realidade paroquial em que nós temos muitas comunidades, muitas delas afastadas, até mesmo da igreja matriz, em que são privadas, né, também dessa constante participação dos sacramentos, né? Então, como eu estava falando, tem sido um desafio nesse período de quarentena para poder lidar com essa nova situação, mas, ao mesmo tempo, essa experiência com essas comunidades, né, que, no caso, lá em Aruaru, onde eu estava, nós tínhamos 32 comunidades. A grande maioria das comunidades nós conseguimos estar presente 1, 2 vezes no mês, para entendimento de todos os sacramentos, entendeu? Mas as pessoas, né, por mais que haja essa limitação, sabiam lidar com a experiência de fé, mesmo, digamos assim, com essa privação do sacramento. Porque eles conseguiam entender que o sacramento ele é o cume de uma vida cristã, entendeu? De que é possível viver a comunhão, que é possível viver, né, essa experiência sacramental através da vida, através da experiência, através da partilha. Entendeu? Aqui em Beberibe, onde estou, né, é um pouco mais próximo a Fortaleza, mas a realidade também não é tão diferente. Nós temos aqui em torno também de 30 comunidades. E uma grande parte delas estão também, né, um pouco afastadas da sede, em que muitas pessoas, né, realmente nós só conseguimos assim atendê-las sacramentalmente, né, falando 1, 2 vezes no mês. Mas isso não é motivo de desmotivação, né? Sendo até um pouco irritante para elas, né? Mas de experiência de fé, experiência de comunidade, experiência de vida cristã concreta, sabe? Então, essa experiência tida com as comunidades, claro, não é a melhor forma. Se nós pudéssemos estar presentes todas as semanas em todas as comunidades, seria perfeito. Mas essa experiência que nós temos, e vamos assim, trazendo ao longo do tempo, vai nos fazer entender e dando assim nortes para podermos lidar com a situação atual hoje, né? Para o atendimento em especial das pessoas que estão na região matriz, e no caso, tinham acesso às missas, aos sacramentos, a hora que quisesse, né? Então, essa experiência do outro vivida nas comunidades, às vezes tão próximas, né, tem nos ajudado a também mostrar, alertar e levar as pessoas a essa ressignificação do sacramento. Então, o que acontece, Júnior? Muitas vezes as pessoas vivem uma fé puramente sacramentalista, né? Distorcendo até um pouco a essência daquilo que é os sacramentos. Né? Às vezes a pessoa, por ter um acesso fácil, né, enxerga e vê o sacramento como um amuleto, como um antídoto, como um remédio que eu preciso tomar constantemente e somente aquilo vai agir na minha vida. E o sacramento não é isso. Deixa de ser, deixa de ser uma questão de fé para ser uma questão de crendice, né? Como o senhor colocou bem a palavra, um amuleto, né? Infelizmente, nós temos essa fé muitas vezes supersticiosa. Isso eu tenho falado muito para as pessoas, em especial aqui, né, na região da Matriz, em que tem meio que às vezes travado uma luta. Eu quero a missa, eu quero retornar. Né? O passeio do Santíssimo na cidade. Então, às vezes nós temos essa fé. Isso não coloca a culpa para as pessoas, né? Isso é uma falha, eu creio, né, da catequese, no processo de catequese, de formação, né, de formação histórica e cristã na vida da pessoa, um pouco distorcida. E leva a pessoa a ter essa fé sacramentalista, mas dentro desse âmbito supersticioso, onde eu distorço o real sentido do sacramento. Transformo o sacramento nesse amuleto, nesse antídoto, nesse remédio que eu preciso tomar, senão eu não vou ser santo, eu não vou viver a minha fé. E não é isso. Né? Os sacramentos são dons dados por Deus a nós que facilitam o processo de caminhada na vida de santidade. Né? É como ontem eu estava conversando com um jovem. Né? Os sacramentos eles precisam ser encarados dessa forma. Uma comparação, digamos assim, esdrúxula, mas nos ajuda a entender. Né? O sacramento ele nos ajuda no caminho de santidade. Beleza. Então é como se fosse um meio que facilita eu andar, atravessar esse caminho. Certo? É como se fosse eu saísse daqui da minha casa
e fosse ali ao centro da cidade. Se eu pegar uma bicicleta e for até o centro, eu vou chegar de uma forma mais rápida, digamos assim, eficaz, né? Talvez eu não me perca pelo caminho e assim por diante. Mas, se eu for ao centro sem bicicleta, vai ser mais difícil, um pouquinho mais difícil? Vai, né? Pode ser que eu tropece no meio do caminho, caia mais vezes? Pode ser. Pode ser que eu distorça ou me perca um pouco do trajeto? Pode ser. Mas eu consigo chegar. Mas calma aí, eu não estou defendendo que, então vamos abolir os sacramentos, não precisa. Não, né? Eu só estou alertando o que é o sacramento, que ele nos ajuda, né? Mas nesse momento, infelizmente, nós não estamos podendo, estamos sendo privados, né, dessa experiência mais próxima dos sacramentos. Mas, mesmo sendo privado, é possível a mim dar continuidade no meu caminho de santidade, através de uma vida, através da escuta da palavra, através da busca concreta de seguir os passos de Jesus. Na realidade, existe uma definição de sacramento que diz que são sinais visíveis e eficazes, né? Do Catecismo da Igreja Católica, ele coloca isso, né? São sinais visíveis e eficazes. Então, é mais fácil pela vivência do sacramento, porque ele é visível. Eu consigo ver o batismo, eu consigo ver o momento, eu consigo vivenciar o momento da penitência, a receber o Santíssimo, né, através da Eucaristia, eu consigo receber a bênção através da unção dos enfermos, eu consigo ver como é que é feita a ordem, né? O processo de unção da ordem, e aí todos os outros em relação ao crisma. Então, e o matrimônio, é claro, mas são sinais visíveis e eficazes, porque realmente tem um efeito real, um efeito prático e real. Mas eles não encerram a nossa fé. Com certeza. Eles não encerram a nossa fé. A nossa fé é maior do que os sacramentos. Só que quando existem sinais visíveis, a gente tende a se agarrar nele. Porque a gente tem, como humano, uma tendência nos sentidos, né? O que a gente consegue ver, o que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue sentir o sabor, o gosto, o que a gente consegue tocar, né? Os nossos sentidos nos levam a perceber algumas coisas, mas a fé, ela vai além dos sentidos, né? Exatamente, é isso que eu ia falar para você. Nós não conseguimos tocar Deus, a gente não consegue ver Deus, o ser espiritual que é Deus, né? Eu tenho um pensamento muito meu, e publicamente é a primeira vez que eu vou falar ele, tá? Eu não consigo entender alguém que, ao receber a Eucaristia, tem um zelo muito grande, né? Entra como deve ser, né? Tem um zelo, tem uma introspecção, tem um momento muito ímpar, muito preservado para receber essa Eucaristia. Eu não consigo entender alguém que, diante do Santíssimo, fica muito compenetrado, como deve ser, tenta entrar num momento espiritual com o nosso Pai, com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com aquele que nos santifica, que é nosso Deus, a nossa Trindade. Tem essa reflexão. Eu não consigo entender como essas pessoas não conseguem ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo ato de reverência com o nosso irmão. O nosso irmão está do nosso lado, né? É imagem e semelhança do próprio Deus, local onde o próprio Deus habita pelo seu Espírito. É aquela frase, como é que eu posso acreditar que você ama a Deus a quem não vê, mas não consegue amar o seu irmão a quem vê? Então, eu acho que é a grande chave, né? Os sacramentos nos aproximam, são sinais visíveis e eficazes deste Deus, mas nós não podemos esquecer a dimensão do nosso irmão que está nesse sacramento, né? O nosso irmão, né? Semana passada, quarta-feira, eu fiz uma catequese com a minha turma de catequese de adultos, aqui pelo canal também, e a gente conversava sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, que às vezes é usado como amuleto, né? Vamos rezar um Pai Nosso para poder... A gente passou 1h30 refletindo sobre o Pai Nosso,
E esse nosso, que está em todo o Pai Nosso, esse nosso é essa dimensão. Né? Eu tenho uma dimensão espiritual, vertical com Deus, mas eu tenho a dimensão horizontal com meus irmãos, a dimensão Comunitária, né? física, a dimensão corporal comunitária. E uma coisa não pode ser separada da outra. Então, como eu consigo adorar o Santíssimo e não, aí eu vou botar bem muitas aspas, adorar meu irmão, o Deus que está presente no meu irmão. Não é adorar o meu irmão, é adorar o Deus que está dentro do meu irmão. No céu. Eu não diria adorar, eu diria reconhecer o Deus que habita no outro. Exato. Né? Ser sensível a isso. O que acontece, Júnior, assim, né? O sacramento, às vezes, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo de Deus, às vezes, ele pode nos tentar, até mesmo com as coisas e realidades divinas. Né? Essa experiência sensível, muitas vezes, que o sacramento nos dá, é eficaz. Esse é o caminho. Mas nós precisamos desbravar e amadurecer dentro do caminho de fé. Nós não podemos ter somente uma fé sensível. Que a fé sensível é o primeiro passo do caminho de fé. Né? Digamos, quando a pessoa tem uma experiência, participa de um encontro, de um retiro, que toca e faz, né, trilhar um caminho, a pessoa fica sensível às realidades divinas. Ai, quando eu escuto aquela canção, eu sinto uma coisa boa, né? Aquela oração tocou meu coração, isso é tão bom, eu estou sentindo a Deus. Aí o que acontece? Quando a gente vai dando passos na fé, vai seguindo o caminho, nós vamos trilhando um processo de amadurecimento e essa experiência somente sensível vai passando. E às vezes as pessoas se perdem e deixam de seguir porque essa fase sensitiva O sinal, passou. né? O que eu posso sentir. O que eu posso sentir. Aí as pessoas começam a dizer, ai, mas eu não estou mais sentindo a Deus. Ou até mesmo, ai, naquela oração, aquele grupo, não está mais me fazendo sentir, não está mais tocando meu coração. Mas na realidade, pode ser que Deus esteja conduzindo a pessoa a ter uma fé madura, a viver a essência da fé. Porque esse sensível dos sacramentos, né, que são sinais visíveis de realidades visíveis, me torna a ser sensível à realidade de Deus e me faz, assim, viver essa realidade no outro, na vida, a reconhecer a Deus na vida. E essa experiência vai me amadurecer e firmar meus caminhos no momento em que eu não vou sentir mais. Se a gente parar para ver, né, os grandes santos, a grande maioria dos santos em seus escritos, nos últimos momentos de vida, né, o que é que eles sentiam? Nada. Uma total heresia espiritual. Eu não estou sentindo a Deus. E era justamente nos escritos deles, nesse momento em que mais eles conseguiam viver a fé, né? Amadurecer no caminho de fé. Porque aí sim, eu vou ter a fé. Que a fé é o quê? É acreditar naquilo que não se vê, naquilo que não se sente, né? Naquilo que não se tem sinal. E não se tem, às vezes, até mesmo sinal. Então, os sacramentos, eles nos ajudam nisso. Né? Eles alimentam a nossa alma nesse sentido sensível, mas me leva a atravessar os caminhos de desafio que a própria fé muitas vezes nos apresenta, nos coloca em nossas vidas, coloca em nossos passos. Né? O desafio com o outro. Daí a gente vê, as pessoas têm uma fé tão sensível, tão, às vezes, imatura, que só limita a sua experiência de fé na sua experiência com o sacramento. Né? Digamos, eu vou para a missa, eu saio bem. Aquele tipo de cristão que vai para a missa, estar na igreja, é a melhor pessoa do mundo. Dá para colocar até uma areolazinha. Mas chega em casa, colocando os filhos, os maridos para o inferno adentro. Gente, isso é hipocrisia, isso não é fé. Né? Se não fosse assim, digamos, há um pouco, né, um pouco de tempo atrás, houve o Sínodo da Amazônia, onde se refletia meios para se não tornar tão distante o atendimento sacramental na vida daquelas pessoas, daqueles povos que ali moram. Né? Então, existe uma preocupação da igreja, e não pensem vocês que esse tempo de pandemia, a igreja não se preocupa em retornar nos seus trabalhos de atendimento. Nós nos preocupamos, sim. Mas, assim, a reflexão do Sínodo da Amazônia, a reflexão da experiência de vida que nós temos, né, de comunidades que às vezes estão distantes, em que é esporádico o sacramento,
nos auxilia, tem sido luz para nós nesse tempo de pandemia, né? De levar as pessoas à reflexão em que é se possível viver, se é necessário alimentar a fé, mesmo, digamos, distante da igreja e dos seus sacramentos, de que é possível, digamos, participar, aí é onde eu coloco a nome, realmente participar da Eucaristia, da missa, né? Até mesmo pelos meios, né, digitais, pelos meios, né, tecnológicos no qual nós hoje estamos utilizando. É engraçado, até nisso, a igreja está aprendendo, refletindo, encontrando, né, vendo que realmente esses meios, né, tecnológicos são meios eficazes para a evangelização. Claro, nós não podemos também pensar numa igreja que vai ser toda online, toda distante, toda digital. Não, né? E o Papa fala muito bem, o Papa Francisco tem falado muito aberto com relação a isso. Mas descobrir que existem esses meios para poder, assim, atender e se fazer, a igreja se fazer presente na vida daqueles, né, que às vezes têm uma dificuldade maior de participar, de receber os sacramentos. Né? De que é possível, sim, se participar de forma eficaz da Eucaristia, mesmo, entendam, sem receber o sacramento da Eucaristia. Né? Engraçado, também a questão da missa, da Eucaristia. Existem pessoas que, por causa disso, às vezes, não estão deixando de participar da Eucaristia aos domingos, alguns somente assistem, outros não estão nem aí. Pensando, ou até mesmo com um discurso a dizer assim, eu não vou receber a Eucaristia, então não vou participar, não. Gente, pensar desse jeito é você minimizar o conceito, minimizar aquilo que é a Eucaristia. É esquecer do mistério. Do mistério. O mistério celebrado na Eucaristia é um mistério que é celebrado no todo. Se existe um sentido desde a procissão de entrada até a dispersão final, né? Do ide em paz e o Senhor nos acompanha. Existe um sentido teológico em cada parte. Nós vivemos a Eucaristia, nós vivemos a comunhão, nós comungamos o Cristo nas mais diversas partes da Eucaristia. Daí a importância de participarmos, não assistirmos missa, participarmos daquele mistério. Mas, para participarmos de forma eficaz, celebrarmos juntos com o padre. O padre não celebra sozinho a Eucaristia, né? O povo celebra junto com ele. Mas para se participar, para se celebrar junto, é preciso entender. É preciso saber cada parte, né? Não somente minimizar a Eucaristia no momento em que eu recebo a Jesus Eucarístico, que é o centro da nossa fé, o centro da Eucaristia. Né? Não estou aqui minimizando a Maria. Jesus está na Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade. Isso é fato. Mas nós não podemos minimizar o todo que é o sacramento da Eucaristia, o todo que é a missa, a somente a Eucaristia. É que nem, se fizermos isso, é que nem eu estava conversando com um jovem ontem com relação a isso. É que nem nós sermos convidados para um banquete, e a Eucaristia é esse banquete com Cristo, onde nós temos muitas coisas maravilhosas para poder se alimentar, para poder, né, comer com prazer, crescer, né? Que o alimento ele abastece, ele fortalece as nossas vidas. Né? Então, mesmo que eu ir para um banquete e somente comer o prato principal. Tantas outras coisas boas, o convívio na mesa, a partilha, coisas outras, né? Muitas outras coisas gostosas, mas eu não só vou ficar com o prato principal. Eu vou me alimentar? Vou. Vai ser bom? Vai. Mas a experiência vai ser minimalista. Por isso que, quando pensamos dessa forma, digamos, se o prato principal, por um motivo, provisoriamente, ele digamos, tirado um pouquinho de lado, beleza, eu vou ter todo o outro restante, todos os outros alimentos que vão suprir. Claro, vai fazer falta o prato principal, porque imagina você ir para um restaurante maravilhoso, você comer de tudo, entradas, petisco, aquele sobremesa, e não comer o prato principal. A gente vai sentir falta, mas a gente vai conseguir se alimentar. Entendeu? É uma comparação meio esdrúxula, mas nos faz entender, entendeu? Até porque para quem gosta de se apegar a questões práticas, canonicamente, dentro do direito canônico, vamos dizer assim,
a comunhão espiritual, nestes casos, tem uma validade. Com certeza. Tem a validade, não uma validade, tem validade. Até porque a contrição perfeita tem validade dentro do que é legal, tem validade. Então, quando Tem. você faz E a o catecismo comunhão, é muito claro com relação a isso. quando você faz comunhão espiritual, aquilo tem validade de comunhão. Né? Aquele ato, aquilo não, porque chamar de aquilo é terrível, mas aquele ato tem validade de comunhão dentro dessa realidade. Quando nós fazemos a contrição perfeita, aquele ato tem validade de perdoar os pecados dentro dessa realidade. Então, em nenhum momento o sacramento em si é negado, né? Porque tem a Com validade. certeza. Da E mesma... nem foi tirado, porque, assim, às vezes, de alguns grupos, algumas pessoas, né, colocando em meio ao povo um pensamento de que a igreja tomou o sacramento do povo e está nem aí para com o povo. E isso é a pior mentira. É a pior insídia que o demônio pode estar hoje colocando no coração e no meio das pessoas, no meio dos cristãos católicos. A igreja não tomou sacramento de seu ninguém. Nem privou. Nem privou. A situação, né? A situação no qual hoje nós estamos vivendo está nos levando a tomar essa iniciativa por um bem maior. Agora, pelo dom maior, que é o quê? A vida das pessoas, a saúde das pessoas, né? Às vezes nós só queremos pensar, mas o sacramento, eu preciso do sacramento, eu preciso disso, mas nós não paramos para pensar e ter empatia para com os outros. Exato, Tantas famílias que estão perdendo entes queridos, tantos idosos, tantos jovens. Antes de ontem mesmo, aqui em Beberibe, morreu um rapaz de 20 anos de Covid, né? Que estava trabalhando e por um motivo ou outro acabou contraindo. Como podia acontecer com qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós, entendeu? Então, nós às vezes não paramos para pensar nisso. Nós só paramos para pensar no nosso umbigo, na minha necessidade, não, e a reflexão que eu faço de empatia que o senhor falou é o seguinte: eu nunca vi nenhum desses revoltadinhos, né? Porque a igreja está me negando, as igrejas estão fechadas, isso é um absurdo, ter esta mesma revolta em relação àqueles que sempre não têm acesso. Né? Vários irmãos nossos, de várias comunidades, seja no interior, seja na Amazônia, seja aqui em Fortaleza. Eu vivo numa paróquia que territorialmente é gigante, é muito grande territorialmente. Eu trabalhei em outra paróquia que também era muito territorialmente gigante, que você tem comunidades que vivem a 8 quilômetros, a 10 quilômetros de uma igreja, e o transporte dentro da periferia é muito ruim, o transporte público, e eles passam de 2, 3 meses sem ter missa, sem ter sacramento, porque não há nem quem vá fazer celebração da palavra, não há nem quem vá levar a Eucaristia a essas pessoas, que são trabalhos que podem ser feitos por leigos. Exatamente. E esses que estão revoltadinhos, né, nunca se revoltaram com a realidade dessas pessoas. Aí, quando o calo aperta em si, aí fica revoltadinho. Né? Então, comece a viver a sua fé olhando para a realidade do seu irmão. Porque se a realidade do seu irmão é uma realidade diferente da sua, pode ser que um dia seja a sua, como nós estamos vivendo hoje. Então, por falta dessa empatia com os nossos irmãos, aí ficam todos revoltadinhos. Né? Eu, particularmente, acho um absurdo você ficar todo o tempo questionando a decisão do bispo, a decisão do padre, a decisão do pároco, a decisão do papa. Né? Isso, para mim, é querer criar sua própria igreja. Não é querer viver em igreja. Não é querer viver em igreja. Quantos eu vejo por aí reclamando,
que a igreja devia ser assim, devia ser assada. Aí eu pergunto, irmão, e o que é que você faz para isso? Não, eu não me meto, não, porque eu não quero ficar comungando com essas pessoas erradas. Eu não quero, eu não me meto em catequese, porque não vão me deixar falar do jeito que eu quero, vão me proibir, então eu não vou catequizar. Ou eu catequizo do meu jeito, ou então não catequizo. E aí? A gente tem que catequizar do jeito da igreja, né? A catequese, a doutrina é da igreja, a liturgia é da igreja. E às vezes nós queremos tomar de conta, vivemos uma fé individualista, só olhamos para nós. Aí o que é isso que dificulta, sabe, Júnior? Eu acho. Às vezes as pessoas têm perdido tanto tempo, né, demandado tanta energia em reclamar, em murmurar, em achar ruim, em falar mal, e tem deixado de lado, às vezes, assim, eu creio, a oportunidade, deixar de lado a oportunidade que eu creio que Deus está dando a nós de ressignificarmos a nossa fé, de vivermos um processo de amadurecimento da fé, em tirarmos um bem dessa situação. E é interessante nisso, né, perceber, eu estava fazendo essa reflexão também esses dias, o quanto a liturgia diária, no caso as leituras da missa, tem sido fonte, né, de auxílio para nós nesse tempo. Né? Nesse tempo pascal, nós estamos refletindo muito sobre as passagens que nos falam a experiência dos primeiros cristãos. Atos, Os primeiros né? Estamos cristãos, lendo Atos praticamente Atos dos completamente. Apóstolos, as cartas. Então, assim, a experiência e a vida dos primeiros cristãos estão sendo, pelo menos para mim, fonte de alimento, de auxílio, para viver bem, melhor esse tempo, sabe? Olhar as dificuldades que eles viveram, as perseguições, os sofrimentos, e ver que nada daquilo foi capaz de os roubar a fé. E olha que eles estavam dando os primeiros passos na fé. Ainda viviam, digamos assim, uma fé, digamos, imatura, estavam descobrindo e ao certo não sabiam, né? Algumas passagens nós vemos o Espírito Santo, né? Ainda não havia sido enviado, outros nós vemos depois, né, da vinda do Espírito Santo na parresia, mas assim, eles estavam dando os primeiros passos da fé, eles estavam galgando, não existiam as estruturas da igreja, não existia essa experiência que nós temos, né? E existia, assim, muita perseguição. Eles eram perseguidos, eles eram mortos, apanhavam, levavam muito, como nós vemos aqui no Ceará, muita chibata, mas eles se alegravam por estarem vivendo aquilo por amor a Jesus Cristo. Eles louvavam. Nesses dias mesmo, no trecho dos Atos, nós vimos Paulo e Silas que na prisão, após serem presos, levaram muita chibata. Eles louvaram a Deus, oraram a Deus. Acorrentados como bichos. Mas eles não reclamaram. Tinham tudo para estar reclamando, estar chorando, amigando, todos doídos, todo ardido, todo cortado. Mas eles louvavam, oravam a Deus, agradeciam. Né, buscava em Deus o consolo. O que é que aconteceu com Paulo e Silas na prisão? As correntes quebraram, as portas se abriram. Isso pode acontecer também conosco. Mais do que as portas se abrirem e as correntes se romperem, eles conseguiram converter, evangelizar anunciaram ao carcereiro, com a alegria deles, com o agradecimento a Deus e com as atitudes, né? Preocupação. Eles podiam ter fugido, mas essa fuga iria gerar uma morte de um carcereiro, de um algoz, uma morte de um algoz deles. E eles não fugiram para preservar essa vida, né, daquele e evangelizaram. E evangelizaram e converteram com o seu exemplo. Hoje, se tiver qualquer marezinha, se tiver um governo contrário, se tiver uma lei contrária, eu já digo, é um país que não me deixa evangelizar. E eles evangelizaram sob pena de morte. E a gente não tem isso aqui, não tem. Não tem. Exatamente, eles evangelizavam escondidas, eles entravam nos templos judaicos e pregavam, digamos, uma fé às vezes contrária, né? Então, eles se expunham, mas eles faziam isso porque eles haviam tido uma verdadeira experiência com Jesus, sabe? Então, eu acho que nos faltado é justamente isso, fomentarmos essa verdadeira experiência com Jesus Cristo, né? E utilizarmos esse tempo para, em família, vivermos ser igreja doméstica e termos essa experiência com Jesus Cristo através da palavra, através da oração, através da partilha, através do cuidado com o outro. Às vezes se fecha tanto nos problemas, ai meu Deus, ai meu trabalho, ai os meus ganhos,
E às vezes tem amigos nossos que estão esperando uma ligação. E aí, como você está? Ontem mesmo eu conversava com um casal que dizia assim, padre, eu passei por uma situação no início dessa pandemia, né, que ele trabalhava com investimentos na Bolsa, e ele perdeu muito dinheiro num dia só, bem no início da pandemia, muito. Aí ele disse que passou um dia ruim, até disse, eu saí daqui, de onde eu estou, em Beberibe, fui bater em Fortaleza, o caminho todo eu fui chorando. E no caminho de volta eu parei e comecei a refletir. Poxa, eu não morri. Eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho como me manter. Por que eu estou reclamando? Né? E ele começou nesse dia, né? Logo após esse dia, ele recebeu algumas ligações de outras dificuldades, piores que a dele. Ele parou e falou assim, padre, eu comecei a conversar com alguns outros amigos e ver algumas outras situações e eu pude perceber, puxa, eu não vivi nada, o meu sofrimento não é nada em comparação aos outros, né? Pessoas que estão aí perdendo, né, entes queridos, né, pessoas que amam. Então, o sofrimento, assim, você ter a empatia, lidar com o outro, ver a caridade, se importar com a dor do outro, e faz eu viver e superar de uma forma melhor a minha dor, o meu sofrimento. Com Né? certeza. Me É faz eu ter fundamental. Eu diria que é fundamental. Outro prisma e conseguir superar os meus sofrimentos e ajudar assim o outro. Então, isso é viver a fé, né, dentro dessa dimensão da igreja cristã. É fomentar a fé com os meus, importar com os outros, ligar isso mesmo que de forma hoje, né, eletrônica, seja por uma videoconferência, uma ligação, uma mensagem, né, me fazer presente na vida do outro e viver essa dimensão do ser igreja. Viver essa dimensão da Eucaristia, né? Amanhã nós vamos refletir sobre a ascensão de Cristo e no Evangelho de amanhã, Cristo, quando é assunto ao céu, ele fala aos seus discípulos, eu estarei convosco por todos os dias, até o fim. Né? Eu nunca vos abandonarei, digamos, colocando assim nas nossas palavras. E às vezes a gente esquece disso. A gente pensa que Jesus nos abandonou porque, entendam, eu não estou recebendo a Eucaristia. Eu não estou tendo acesso ao sacramento, Deus me abandonou, Jesus não está comigo. Gente, o próprio Cristo diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Lá estarei. Isso não é ideológico, não é utopia. Isso é uma promessa do próprio Cristo. E ela se cumpre. Mas só se cumpre quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Aí o que acontece? Às vezes nós estamos nas nossas casas com os nossos, 2, 3, 4 pessoas, mas nós não conseguimos viver a comunhão com os nossos. Estarmos reunidos em nome de Cristo com os nossos, com aqueles que estão ao nosso lado, com o nosso irmão, com o nosso esposo, nosso filho. Por isso, às vezes, o Cristo não habita no meio. E o lar se transforma, de igreja doméstica, se transforma no ringue de luta. É a fé desencarnada, né? Exatamente. Nós precisamos parar e pensar nisso. Claro, meu povo, entenda. Eu não estou dizendo que vamos abolir sacramentos. Não estou dizendo Deus me livre, pelo amor de Deus. Deus me livre, exatamente. Mas é possível viver. Então, Deus está nos dando uma oportunidade única de crescermos na fé, de crescer na dimensão do outro. De crescer na fé, na esperança, né, na verdadeira experiência da esperança e na prática da caridade. Eu diria essa verdadeira oportunidade de crescermos e nós não aproveitamos. Quando a conversa é boa, ela passa ligeiro, a gente tem já que terminar. Vai, mesmo. O senhor tem que fazer o almoço, né? Mas, pois é, olha aí, ó. Isso é viver na realidade, eu não vejo como viver nossa fé sem Eucaristia. Não vejo. O problema é porque nós centramos a Eucaristia só no recebimento do corpo de Deus. E a Eucaristia é muito mais do que isso. Não há como viver nossa fé sem o sacramento da confissão, da reconciliação. Mas o sacramento da reconciliação não é só sentar do lado do sacerdote e contar seus arrependimentos e seus erros. Ele é muito maior do que isso. Ele é um arrependimento concreto de coração. Nós podemos, sim, viver esses sacramentos dentro da nossa família,
dentro da nossa realidade, seja ela qual for. Nós não podemos nos privar nunca desses sacramentos. Nós temos é que vivê-los todo momento, todo dia. Eu tenho que viver a Eucaristia todo momento, todo minuto, todo segundo. Eu tenho que viver a penitência, a reconciliação todo momento, todo segundo, né? E quando é possível e viável, eu fecho esse ciclo com o sinal efetivo, o sinal eficaz. Exatamente, exatamente. É termos essa dimensão, é vivermos isso. Claro, meu povo, isso é um tempo, né? Isso vai passar, isso é certo, né? Então nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Nós precisamos utilizar da graça que Deus nos concede, dá, porque Deus não é assim, né? Eu estava conversando também com outro, a gente tem conversado bastante, partilhado bastante com muitas pessoas. Ontem eu partilhava com um amigo meu, irmão seminarista, né? E que ele disse, uma conversa minha que eu tive, uma live que eu fiz, eu falei, então uma pessoa perguntou, será que toda essa pandemia é vontade de Deus? Deus que fez, é castigo de Deus? Não, meu povo, né? Claro, Deus permitiu, né? Permitiu que acontecesse, mas isso é reflexo do pecado no mundo, né? O pecado ele trouxe a morte ao mundo e assim com ela todas as doenças, entendeu? Então não é que Deus está castigando, é a vontade de Deus acontecer isso. Deus permitiu, mas Deus ele não permite nada em nossas vidas no qual ele não nos dê a capacidade de assim bem viver e vencer, superar toda a situação. Está né? dentro, Deus ele inclusive, não só chama, da doutrina do Pai Nosso, né? Quando ele diz assim, não nos deixeis cair em tentação, né? Deus não vai nos dar algo que nós não possamos ser vencedores daquilo. Exatamente. Então nós podemos assim viver. Deus nos dá a cada dia, e eu posso até assim dizer, nessa testemunha viva, porque eu tenho buscado estar sensível a esses sinais da graça de Deus para poder viver esse tempo. Então, Deus tem nos dado, às vezes nós não aproveitamos, ou deixamos de lado, ou somente nos prendemos a reclamarmos, murmurarmos, acharmos, ou então cairmos num marasmo de desespero, desesperança, jogar a culpa para os outros, né? A culpa é dos outros. Jogar a culpa para os outros. Não. Hoje eu acho que não é momento de atrás de culpa, quem inventou, quem não inventou esse vírus, se o governador isso fez aquilo, mas de fazermos a nossa parte, de cuidarmos da nossa vida, de ficarmos em casa, cuidarmos, usarmos máscara, cuidarmos da asepsia da gente, lembrarmos sempre do outro, vivermos a fé em família, fomentarmos ela, participarmos, das mais diversas, aí onde é uma graça. Antigamente as pessoas às vezes tinham dificuldades de participar da missa, mas hoje nas nossas casas, se nós quisermos, nós podemos participar todo dia, até de pode 3, escolher a hora. Escolher a hora. A missa do Papa acontece umas 2 horas da manhã aqui no Brasil, olha aí. Pois é, então nós temos, pelos meios digitais, a oportunidade de viver isso. Claro, não é a melhor forma, não é a mais eficaz, mas é o que nós temos hoje. Então, tomemos posse disso e utilizemos dessa graça. Vivamos, já que estamos privados de receber a Eucaristia, mas vivamos ser a Eucaristia, vivamos essa comunhão, participando bem das celebrações, participando dos momentos. Às vezes, não vou tirar assim, é claro, existem situações, mas digamos, eu estou em casa, estou bem, com saúde, não tenho nada, aí eu vou assistir a missa, eu vou ali, me deito no meu quarto, travesseiro, e vou assistir a missa de qualquer jeito. Não prepararmos o nosso coração, prepararmos o momento, convidarmos a família, termos uma oportunidade para participarmos bem, para vivermos essa comunhão com Deus, vivermos essa Eucaristia, já que estamos privados da reconciliação, vivermos essa contrição perfeita, pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados, esperarmos um momento oportuno para podermos assim fazer essa confissão auricular, mas acolhermos esse perdão de Deus e deixarmos que o perdão de Deus ele faça surgir frutos na minha vida. Porque às vezes eu só quero o perdão de Deus, Júnior, só que eu não consigo perdoar o outro que está do meu lado. Funciona não, Morro a vida todinha com rancor, o rancor do outro, com raiva do outro. Eu perdoei, mas eu não quero a pessoa nem perto de mim.
Voltando para o Pai Nosso, né? Perdoai os nossos pecados da mesma forma como nós perdoamos a quem nos ofende. Né? Mas na hora de pedir perdão, diz, ai, Senhor, me perdoa, eu fiz isso, não sei o que. Aí quer o perdão de Deus, eu não consigo perdoar o outro. Que experiência nós estamos tendo com a misericórdia? Olha. A verdadeira experiência com a misericórdia torna o coração humano misericordioso para com o outro. Se eu não estou vivendo essa misericórdia para com o outro, pode ser que a eficácia do sacramento nem esteja agindo na minha vida. É a forma mais fácil que nós temos de nos assemelharmos, de sermos realmente imagem e semelhança de Deus. É através da misericórdia, né? Então, Padre Marlos, eu agradeço demais a sua participação. Ficou um gostinho aqui que a gente vai ter outras conversas, tá? Eu acho que foi muito bom e eu peço que o senhor encerre aí fazendo uma bênção para todas as pessoas do canal, quando eles tiverem a oportunidade de ver esse vídeo, receberem essa bênção também. Eu que agradeço, Júnior, né, pelo convite, foi muito bom. Realmente foi mais fácil e mais rápido do que eu pensei, né? Porque não pense em vocês, mas também é um desafio para nós como igreja estar lidando com essas novas realidades, né? A gente também sente muita falta do povo. Eu sim tenho sentido muito a proximidade. Então, para mim é um desafio estar lidando, né? Estar falando na frente de um computador. Eu acho que talvez eu não tenha nascido para ser padre midiático, mas nem para nós tem sido um desafio, tudo isso, mas nós temos, eu no caso, né, e nós como igreja estamos tendo, né, que superar tudo isso em vista do bem da evangelização. Não esqueça do seu carisma da comunidade Recado, viu? Pois não é, mas lá pelas artes. Isso é uma arte também. Pois é. É uma arte visual. Não podemos limitar a ação da graça de Deus. Então, muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Então, possamos marcar outras vezes. E a você que assiste esse vídeo, acompanha o canal, que você possa receber a bênção de Deus, que Deus possa vir ao encontro da sua família, do seu lar, do seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor, meu povo, seja sempre a nossa força, possamos ficar em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Demos graças a Deus.